Mais do que uma dieta, um estilo de vida, uma filosofia, cada vez mais pessoas decidem aderir ao regime alimentar vegetariano ou vegano. Saiba que novembro é o mês do veganismo. Mas quais as vantagens ou prejuízos, enfim, se existem vantagens ou prejuízos para quem vai aderir a esse estilo de vida? Isso pode, de alguma forma, afetar a sua saúde ou bem-estar? É sobre o veganismo e o vegetarianismo que a gente conversa agora no quadro Viva Bem. Quem vai explicar para a gente um pouquinho das diferenças entre essas duas dietas e suas vertentes e os cuidados que devem ser tomados para aqueles que decidem adotar uma alimentação mais restritiva é a nutricionista Karine Schmaidek. Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada. Tudo bem. Bom, você aí de casa, se tem alguma dúvida a respeito do assunto, pode mandar para a gente, 99588-2374, pelo WhatsApp. Você pode mandar a sua dúvida, também pode mandar sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro Viva Bem. Mas agora está aberto para você que tem curiosidade sobre a dieta vegetariana ou vegana. Manda para a gente a sua pergunta pelo 99588-2374, pelo WhatsApp, só mensagem de texto. Bom, Karine, vamos começar. Antes da gente entrar na dieta propriamente dita, vamos diferenciar, né, para as pessoas, porque quando a gente fala pelo menos pelo que me consta, especialmente sobre o veganismo, a gente transcende, né, a ideia do veganismo transcende a dieta, pura e simples, né, restritiva ou aquela que vai abandonar o consumo de carne, por exemplo. Sim. Vai muito além do ato de comer. Isso. O veganismo dá para a gente chamar como uma filosofia, algo do tipo? Isso, o veganismo, na verdade, a gente não pode chamar ele de uma dieta alimentar, né? Uhum. A dieta de quem é vegano, na verdade, é uma dieta vegetariana estrita. Sim. Que é aquela dieta que, além de excluir a carne, como o vegetariano ou o ovo lácteo vegetariano, exclui também ovos, leite, laticínios em geral, mel, própolis. E também, como ele transcende, também deixa de consumir vestuário, sim, né? de Roupas, couro, calçados de couro, por exemplo. Produtos de beleza, produtos de limpeza que utilizem ingredientes de origem animal, sim, ou até mesmo que testem em animais. Sim. Né? Além de também não frequentar circos que ainda trabalham com animais, zoológico, rodeios. Qualquer tipo de exploração Qualquer animal. tipo de exploração animal, exatamente. Sim. Então, é isso para vocês entenderem. A nossa conversa vai mais para o aspecto, para as questões da nutrição mesmo, né? Com enfoque nesse saber. Com enfoque nesse saber. Mas é bom você entender que, por exemplo, uma pessoa que tem amigos, aí vai um abraço para o Thales, né, que é o baterista da minha banda, que começou vegetariano e foi num processo até chegar onde ele queria, que ele sempre desejou ser vegano. Que legal. E aí transcende. O Thales realmente não usa roupas que tenham couro e coisas do tipo. Então, para você ir de casa entender que, já que a gente está em novembro, no mês do veganismo, vai muito além. Só que hoje a gente vai se concentrar na nutrição mesmo, para poder entender as diferenças, até mesmo as expressões. Eu usei ali restritiva, estrita, né? O vegetariano estrito. Estrito, Isso. né? Então, para a gente poder entender os termos e o que diz respeito. Vamos começar pelas diferenças entre uma dieta, uma forma de se alimentar vegetariana e uma vegana. E dentro do vegetariano, tu disseste que tem uma outra ainda classificação, né? Sim. Normalmente, quem começa a parar de comer... para de comer carne, é o ovo lácteo vegetariano. Ele ainda continua consumindo ovos, laticínios e, sim, enfim, queijo, mel. Por exemplo. Queijo, iogurte, todos os produtos lácteos, né? Tem pessoas que viram lacto-vegetarianos, né? Que consomem leites e derivados e exclui da alimentação carnes e ovos. Tá. Tem o ovo vegetariano, então tem várias derivações. Sim. Aí tem o ovo vegetariano que exclui o leite e as carnes e continua consumindo os ovos. Sim. Né? Tem o vegetariano, o semi-vegetariano, que é aquele que come carne, mas assim, lá de vez em quando um pedacinho, sabe? Que ele está quase lá, mas ainda não parou com o hábito. E aí vem o vegetariano estrito, que é aquele que já eliminou todos os produtos de origem animal, incluindo mel, própolis, né? Enfim. E aí depois entra no veganismo, que além de seguir essa dieta vegetariana estrita, exclui outros
produtos de origem animal, né? Sim. Como a gente já mencionou antes, Claro. vestuário, enfim. Tu disseste que existe um semi-vegetariano. Essa é uma novidade para mim. Sim, tem o Semi-vegetariano, que consome muito pouca carne. pouco. Ou, por exemplo, dá para dizer que ele exclui a carne vermelha. Porque eu conheço pessoas que excluíram a carne vermelha, mas consomem ainda frango e peixe. E peixe. Normalmente eles ficam no frango ou no peixe, ou somente no peixe. Tem uns que se autodenominam como o pesco vegetariano, né? Existem todas essas nomenclaturas? Existe. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Pesco vegetariano. Agora, há pouco tempo, eu ouvi alguém falando que é o flexitariano, flexvegetariano, alguma coisa assim. Isso. Que é aquele que é... Me explica, porque senão eu vou achar que é carro álcool a gasolina. Ele bebe álcool a gasolina. Isso, que é aquele que ele é mais ou menos como semi-vegetariano, Tá. só mudou o nome. É aquele Sim. que come lá de vez em quando mesmo. Sim, talvez no Natal vai comer ocasiões o especiais. peru, só porque faz parte da ceia, né? Já peru. vamos com perguntas. Eu sabia que esse tema ia chamar a atenção de muitas pessoas aí em casa. Boa noite, Bives. Gostaria que a nutricionista falasse sobre a experiência dela com vegetarianos e veganos que têm dificuldade em manter a alimentação sem carne, na medida em que moram no Rio Grande do Sul, onde o hábito do churrasco é muito grande. O Manuel Gomes manda pra gente. Um abraço, Manuel. E realmente é verdade. A gente estava conversando fora do ar que a maioria dos eventos, aniversários, são churrasco. O prato né? principal é a E carne. aí o Thales, por exemplo, que eu estava falando do meu amigo, que é meu colega de banda, tem que ir no meu aniversário, porque ele é minha família. E aí a gente prepara uma refeição especial para ele, que é vegano. Legal. Mas mesmo assim eu fico pensando na dificuldade dessas pessoas em irem em eventos onde, gente, você que come carne, que nem eu, a gente passa perto da churrascaria e, que cheirinho de churrasco. Quem é vegano, esse cheiro deve ser extremamente desagradável. Nossa, incomoda muito. Demais. O cheiro de açougue, o cheiro de É? churrascaria deve ser horrível. De cheiro de carne Exatamente. queimada. Então, eu estou pensando na pergunta do Manuel, na dificuldade em todos os sentidos. Para socializar no Rio Grande do Sul. Essas pessoas realmente enfrentam dificuldade? Com certeza, né? No início, não tem essa percepção de que o cheiro é ruim, né? Porque a pessoa normalmente vira vegetariana por amor aos animais. Tem outros motivos também, como saúde, religião, enfim, filosofia de vida. Mas a maioria entra por amor aos animais e a ética, né? Acreditar que essa é a melhor forma de se relacionar no meio ambiente, enfim, né? Mas, realmente, no início, eles pararam por amor aos animais, mas eles ainda gostam do sabor. Sim. Então, além da dificuldade do social, tem essa dificuldade de, não, mas espera aí, eu não vou comer, né? E isso é normal acontecer, né? Aqui no Rio Grande do Sul, poxa, terra do churrasco, né? Sacanagem pra gente. É difícil. Mas tudo é questão de costume, de conversar com amigos e familiares, né? Sim. Enfim, mostrar o que é o vegetarianismo, o veganismo, as opções, né? Porque a gente fica meio que pensando, tá, mas eu não come carne, mas o que tu come? Tá, Sim. peraí. Salada, legumes, arroz, feijão, tudo é vegetariano, tudo é vegano, né? Claro. A gente foca muito ali na carne e esquece que todo o resto a gente pode comer. Pô, vamos chegar lá agora com tudo que inclui, né? Quais os principais cuidados que quem decide parar de comer carne deve tomar para montar a sua dieta? Tá. Como manter a ingestão de nutrientes essenciais? Eu comia carne, tá? Por exemplo, tinha uma ingestão de proteína, enfim, de uma série de coisas que a carne nos traz. Sim. No momento que eu paro com isso deve ser gradativamente ou uma parada abrupta, assim, uma ruptura total com a carne, qualquer derivado e afim, pode me trazer um prejuízo num primeiro momento, afinal de contas, meu corpo não estava acostumado. Sim. Sim. Vamos dar um exemplo de alguém que consome carne todos os dias, né? Que é aquele que come todos os dias, final de semana, aquela churrascada, aquela função do gaúcho, tá? Essa pessoa, se parar de comer carne, eu decidi hoje, amanhã eu não como mais, com o tempo, ali os 3 primeiros meses, pode se sentir fraco, pode perceber uma perda de cabelo, enfraquecimento das unhas, né? Porque, imagina, tu come muito num dia, no outro dia nada. Teu cérebro até entende a tua escolha, mas o teu organismo acha que, peraí, tem alguma coisa errada. Então, ele vai reagir de alguma forma. O ideal, nesse caso, né, de pessoas que comem muito e querem parar, é fazer de forma gradativa. Até a Sociedade Vegetariana Brasileira propõe a segunda sem carne. O que seria? Pessoas que querem diminuir o consumo entram na segunda sem carne, então toda segunda-feira nada de carne.
Posso começar hoje, não comi Pode carne começar. hoje. Olha aí. Comi nenhuma Olha carne aí. hoje. Posso começar Hashtag hoje. segunda sem carne. Pois é, tô na segunda sem carne, né? Por enquanto. Bom, aí nesse caso, algumas pessoas chegam, mas aí onde é que tu vai conseguir a tua proteína? Isso aí não vai te deixar muito fraco, não vai te deixar muito mal. As pessoas têm que buscar outras fontes, a gente deve incluir, né, outros produtos que não sejam de origem animal para ir compensando? Isso. E tem alguns para a gente ter uma ideia? Tem, claro. Para ter uma ideia, né? A carne é a proteína. Então, a gente não pode pensar, eu vou substituir a carne pelo quê? Não. A gente vai substituir a proteína. Tá. Então, lá no... origem animal, origem vegetal. Na origem vegetal, o que a gente tem? Normalmente se pensa primeiro em soja, né? Não, eu vou parar de comer carne e vou comer soja. Eu não gosto de soja, não quero comer. Não necessariamente. A soja é uma das principais proteínas vegetais, né? Sim. Ela é mais similar com a carne em questão de aminoácidos essenciais, tá? Mas uma simples composição do nosso prato do dia a dia forma essa cadeia de aminoácidos, que seria o arroz com feijão. O arroz, feijão... Proteína. Elas se ligam ali. Pura. Proteína. Parecida boa. com a da carne. Claro, você pode aumentar a ingestão de leguminosas, né? Tá. O que são as leguminosas? Ali o grupo dos feijões. Então, todos os tipos de feijões, lentilha, o grão de bico entra ali também. A soja em grão Sim. entra ali também. Qualquer um deles vai aumentar a quantidade de proteína na tua refeição. Sim. Além disso, tem outras castanhas e sementes que também têm alto valor proteico que tu pode colocar no teu dia a dia. Na castanha e outras sementes, o amendoim poderia entrar O aí? amendoim é uma das oleaginosas que mais tem proteína na sua composição. Sim. Então, o pessoal que consulta comigo já está acostumado da pergunta se gosta de pasta de amendoim, porque Opa, o pessoal da academia gosta de uma pasta de amendoim, né? Aqui tem uns aqui na casa que estão sempre com essa pasta de amendoim, para cima e para baixo, né? Vamos para mais uma pergunta na tela. Sou vegetariano há 1 ano e 2 meses, ó. Podemos dizer que está no início, legal. Né? Qual o primeiro passo para me tornar vegano? E principalmente os cuidados e recomendações. O Marcelo de Novo Hamburgo. E aí vem um detalhe, por exemplo, vou pegar o que eu passei agora, semana passada, montando esse churrasco para os amigos de aniversário e tudo mais, com a presença de amigos vegetarianos e veganos. Por exemplo, eu tive massa, foi uma ideia. Vamos fazer uma massa com um bom molho de tomate, ou um molho ao pesto e tal. Só que aí a gente se deu conta que algumas massas vai ovos. Leite, ovos, enfim. Então tem que cuidar isso também. Porque, é massa, mas tem ovo ali dentro. Exatamente. E aí quem é vegano, passa longe. O vegano é aquele que vai ler todos os rótulos sempre. E essa já é uma dica pro Marcelo? Já é uma dica, leia os rótulos. Tem que aprender quais são os ingredientes, né? Porque tem alguns ingredientes escondidos, não tão nítidos assim como o ovo, o leite. Tem alguns nomes, né? Sim. Por exemplo, o corante carmim de cochonilha. Enfim, é um inseto esmagado. Você sabia? Não. É um inseto que eles esmagam para dar cor azul, outro dá cor vermelha nos iogurtes, nas bolachas recheadas, por exemplo. Então, eu não sei se eu queria ter descoberto isso. Eu não sei se eu queria saber disso, mas agora, né? É um bichinho bem bonitinho, parece um carrapato. Coitado. É mesmo? Que bom. Pois né? é. Que delícia, cara! Bom, vou pegar aqui mais uma outra questão que eu acho que é importante. Quem não tem... Era chato para comer, não ter afinidade com legumes e verduras, mas tá pela filosofia. Sim. Você tá levantando a mão assim, era difícil comer legumes, mas queria entrar. Na verdade, eu gosto de dizer que eu nasci vegetariana e minha mãe não sabia, né? Bom. Eu parei de comer carne com 2 anos de idade. Então, já faz mais de 30 anos. Já não gostava. Já não gostava, não comia de jeito nenhum. Só que eu cresci comendo porcaria. Tu é do salgadinho, né? Eu era do salgadinho, da bolachinha. Da bolacha. E aqui estou, né? Do outro lado. Então, claro, é possível. Como que a gente faz isso, né? É através da reeducação alimentar. É tu se propor a experimentar novos alimentos, né? E experimentar de novo de uma nova forma. Sim. Para decidir se gosta ou não. Eu até gosto de fazer um exercício que eu acho bem válido e acredito que é uma boa dica. Pegar uma folha de papel, dividir lá em 3 colunas. Na primeira coluna lá, escreve todos os alimentos que você gosta, de frutas, legumes, vegetais, enfim. Boa dica. Se é que gosta ou não, né? Tem gente que não gosta de nenhum, mas vamos chegar lá. Na do meio ali, escreve aqueles alimentos que... Como? Eu como, mas não tem em casa, sabe? Sim. E sempre tem um, né? Que tipo, Sim. tá...
E aquele que a gente torce o nariz, né? Não, eu não gosto de jeito nenhum. Então, faz as 3 colunas com os alimentos. Aí, o que tu faz ali? Digamos que a minha rotina hoje, apesar de gostar de alguns legumes e frutas, eu não como. Então, tu vai lá na primeira coluna, que são os que tu gosta, e tenta incluir já no teu dia a dia. Isso é um processo de educação alimentar. Perfeito. Né? Então, a única fruta que eu gosto é a banana. Pô, então come uma banana por dia, isso já vai mudar a tua rotina, já vai mudar a tua saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, ali na coluna do meio, aqueles alimentos que eu... mais ou menos, né? Ou aqueles que eu não provei, o legal é tu escolher um por mês, se for o caso, tem gente que consegue fazer mais, mas um já tá legal. E separar algumas 5 receitas, por exemplo, na internet, pesquisar, para testar formas de preparo diferente. Sim. Porque, vamos dar um exemplo, batata doce. Tem gente que não gosta dela cozida, mas come assada, ou come chips de batata doce. Então, tem formas de comer, né? Entendi. Pô, boa dica. Gostei dessa da lista e já vai fazendo em casa a sua. Outra questão que as pessoas levam, antes de eu ir para a tela, é... As pessoas dizem assim, mas... não é muito caro, porque daí você vai ter que buscar alimentos assim, assado, e geralmente esses alimentos custam um pouquinho mais na gôndola do supermercado, porque não tem isso, não tem aquilo. É mais caro uma dieta vegetariana ou vegana? Depende. Qual vai ser o teu foco? O teu foco vai ser em cereais, frutas, legumes, ou o teu foco vai ser em produtos industrializados? Se tu focar nos produtos industrializados, são aqueles produtos mais prontos, por exemplo, queijo vegano, carne vegana, tudo já prontinho, sim, vai pesar mais no teu orçamento. Leite vegetal pronto, né? Mas se tu comprar os ingredientes in natura e preparar o teu próprio alimento, sai muito mais barato do que comprar carne, né? Perfeito. Convenhamos que está super caro. E as carnes artificiais? Pergunta o Gabriel pelo WhatsApp, 99588-2374. Gabriel, aqui de Canoas, diz o seguinte, as carnes artificiais... como as feitas de soja, que a gente estava falando, tem até hambúrguer de soja e tudo mais. São um meio de lidar com a falta de proteína, principalmente quando está numa fase de transição para o vegetarianismo. Aí já tem algumas coisas industrializadas ali, né? Sim. Pode sair mais caro, mas pode ser um bom caminho. Mais caro, mas o industrializado normalmente já tem adição de outros nutrientes ali, né? Um exemplo é a vitamina B12, que é uma das preocupações, né, de vegetarianos e veganos. Adição de ferro, cálcio, enfim. Em questão nutricional, ele não se perde muito, né? Porque tu está fazendo uma transição alimentar e a proteína tu vai compensando ao longo do dia, não só no almoço, mas entre as castanhas, entre outras sementes ao longo do dia que tu pode fechar tua proteína diária, digamos assim. Perfeito. Agora a gente vai para a pergunta, que eu acho que é a pergunta mais importante da nossa conversa. A dieta vegetariana ou vegana, ela é saudável? Porque aquelas pessoas vão ficar tentando colocar na tua cabeça. Mas onde é que vai arrumar proteína? Tu vai ficar anêmica, tu vai ficar isso, vai ficar aquilo. Eu costumo dizer que a pessoa espirra e o pessoal já coloca a culpa que é a carne, né? E parou de comer carne e tá gripado. Mas não é bem assim. Ela é muito saudável, né? O que vai definir uma alimentação saudável? Se ela é vegetariana ou não? O que tu come. Então, se tu come carne, mas só come junk food, fast food, enfim, tua saúde... né? A mesma coisa no vegetariano e no vegano. Se ele escolher comer somente alimentos de ultraprocessado, ele também não vai ter uma saúde. Então, como nutricionista, é claro que eu defendo a bandeira do veganismo saudável, né? Sim. Não só aquele que come qualquer coisa porque é vegano, mas de fazer certas escolhas, né? E aí dá para entrar a questão dos agrotóxicos também, porque eu vou na feira, mas aí tem o orgânico e o não orgânico. O orgânico, infinitamente melhor, né? Não há discussão quanto a isso. Independente da dieta, sempre o orgânico. Dá pra gente deixar como dica final que esse momento de transição do vegetariano e do primeiro aquele come carne para o vegetariano e depois o vegano deve ser feito com que tempo, assim, tu acredita? Eu sei que é muito pessoal, vai de cada um, mas deve ser passo a passo ou pode ser um rompimento abrupto mesmo, uma transformação rápida? Tem pessoas que acabam assistindo algum documentário e esses documentários são muito fortes e a pessoa não consegue mais continuar a vida do jeito que está. Então, ela, da noite para o dia, ela realmente vira vegano, sabe? Sim. Isso acontece muito. Especialmente com sofrimento animal, né? Sim, é forte esses vídeos. Cruel. É bem cruel. Então, a minha dica é sempre procurar um profissional, né? Fazer o seu check-up, exames laboratoriais, ver a questão também da B12, né? Homocisteína também, que ajuda a ver o diagnóstico da deficiência da B12, que é super importante. Mas também ver triglicerídeos, colesterol, glicose, porque a tendência é que com o tempo todos os níveis vão melhorar.
né? E aí, como eu falei no início, pode ser que tenha essa sensação de fraqueza, de cansaço por mudar da noite para o dia. Sim. Mas vai de organismo para organismo. O ideal é ter um especialista te acompanhando para fazer a suplementação de nutrientes, se for necessário, no caso, né? É individual. Claro. Bom, a gente aqui falou focado nos aspectos da nutrição sobre vegetarianismo e veganismo. Mas você, aí que é vegano, sabe muito bem que vai muito além. Então fica aqui também a oportunidade de uma outra, né, de uma outra entrevista, de uma outra conversa ou bate-papo, para a gente entrar em aspectos do vegetarianismo e especialmente do veganismo que transcendem a alimentação. Exatamente. Mas hoje a gente quer que, se você tomar essa decisão, tome ela com calma e com saúde. Exatamente. Acima de tudo, porque a gente entende a questão filosófica, a questão de amor aos animais, mas a gente quer que isso seja feito de uma maneira saudável. Exatamente. Obrigado, Karine. Seja sempre bem-vinda. Karine Schmaidek, nutricionista, né, vegetariana, ovo-lacto. Em transição. Isso, em transição, isso é muito importante. Em transição. E está indo no seu passo a passo. Certo. Seja sempre bem-vinda. Sucesso na tua transição. Obrigada. E até um próximo encontro.